Olá, seja bem-vindo. Hoje nós iremos trabalhar com a diferencial total. Para trabalharmos com a diferencial total, vamos relembrar da diferencial de uma função y que depende de apenas uma variável, x. Nós podemos encontrar a sua diferencial dy por meio da derivada de x vezes a variação de x. Essa diferencial aproxima dy, aproxima o valor real da variação de y. E essa aproximação é tanto melhor quanto mais o valor se aproximar de zero. Podemos pensar agora numa outra função z, que dependa de duas variáveis, por exemplo, x1 e x2. Temos que a variação no valor real de z, quando x1 e x2 variam, eu estou considerando a variação de ambas as variáveis, pode ser dada como f x1 mais uma variação em x1, x2 mais uma variação em x2, menos o valor no ponto inicial, x1, x2. Asterisco é para indicar que estamos tratando de um ponto específico. Essa é a variação exata. Mas então, como nós tivemos que ΔY, a variação exata de y, pode ser aproximada pela diferencial, nós também podemos aproximar dz pela diferencial de dz. E seguindo o mesmo raciocínio da diferencial de y, em que eu tenho a derivada da variável vezes a variação, eu posso calcular a diferencial. Nesse caso, nós temos duas variáveis. Então, como aqui nós tivemos apenas uma variável e uma derivada, agora teremos duas derivadas. Como são duas variáveis independentes, teremos derivadas parciais. A derivada parcial da função em relação a x1 vezes a variação de x1 mais a derivada parcial de x2 vezes a variação de x2. Nós temos que as derivadas são os fatores de proporcionalidade, assim como nós vimos inicialmente. Deve ficar claro que nós estamos tratando de um ponto específico. Destacando o ponto, podemos representar a derivada f como a derivada de x1 num ponto x1 asterisco, x2 asterisco, vezes a variação de x1, mais f de x2 num ponto específico, x1 asterisco, x2 asterisco, vezes a variação de x2. Nós podemos aplicar o conceito de diferencial total à economia. Imagine uma função de utilidade U que dependa de dois bens, x1 e x2. Se calcularmos a diferencial total, teremos a diferencial de U como a derivada da função, derivada de U em relação a x1, vezes a variação em x1. Aqui, perceba que nesse caso tem perninha e aqui o D não tem. Mais a variação de U, provavelmente de uma variação em x2, dx2. Veja então que a variação na sua utilidade total será dada pela combinação dos efeitos da variação de x1 e de x2. Como estamos tratando de uma função utilidade, as derivadas da função utilidade são as utilidades marginais em relação a x1 e a utilidade marginal em relação a x2. Agora imagine uma curva de indiferença. Na curva de indiferença, nós temos que a variação na utilidade é igual a zero.
Assim, se reescrevemos considerando que estamos sobre uma curva de diferença, teremos que a utilidade marginal de x1 vezes a variação de x1 mais a utilidade marginal de x2 vezes a variação de x2 é igual a zero. Isolando, utilidade marginal de x1 dx1 é igual a menos utilidade marginal de x2 vezes dx2. Isolando os termos de utilidade marginal de um lado e os termos de variação de outro, podemos reescrever essa razão como e, relembrando então da teoria microeconômica, isso será igual à taxa marginal de substituição x2, x1. Perceba que obtemos a taxa marginal de substituição assumindo que a variação na utilidade era igual a zero. Assim, a taxa marginal de substituição, x2 por x1, nos dá a quantidade com que uma redução em x2 deve ser compensada por um aumento em x1. Determina o total de x2 que deve ser sacrificado por unidade adicional obtida de x1 para o consumidor permanecer no mesmo nível de utilidade. Veja que o cálculo inicialmente se baseia numa variação na utilidade igual a zero, ou seja, ele está sobre a curva de diferença, variando x2 e x1. E essa relação nos dará quanto que x2 deve ser reduzido à medida que x1 tem seu consumo aumentado, de forma que a variação na utilidade seja igual a zero. Então, temos uma variação de x1. Essa variação de x1 deve ser compensada por uma variação de x2, de forma que a variação na utilidade seja igual a zero. Então, essa é uma aplicação das diferenciais totais dentro da economia. Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. Nos próximos vídeos, veremos algumas regras de diferenciais. Até a próxima!